Oi, gente, tudo bem? Olha, nós vamos começar hoje a nossa aula de ciências e eu quero que vocês vão lá na página 52 do livro de vocês e nós vamos falar agora sobre o corpo humano. Vamos fazer assim 3 capítulos que vai falar sobre 3 sistemas muito importantes que a gente utiliza demais. Mas tudo, um sistema está todo ligado a outro. Antes nós estudávamos nos quintos anos todos os sistemas do corpo humano. E agora com essa nova BNCC houve uma modificação, o que é uma pena, né? Que agora vocês vão ver apenas 3 sistemas do corpo humano. Eu acho que nessa fase da vida que vocês estão em uma transição, vocês têm observado que o corpo de vocês vem sofrendo algumas modificações, principalmente nas meninas, porque é normal que as meninas se modifiquem em torno de 2 anos antes dos meninos. Então há umas mudanças, vocês começam a observar algumas pequenas mudanças. Então nós vamos estudar um pouquinho para a gente poder entender os mais importantes de todos eles. Então nós vamos começar lá com movimentos. Se vocês têm um grupo de pessoas jogando basquete, são jovens, né? Então, como você se sente ao praticar atividades físicas? Então, neste capítulo, vamos estudar algumas coisas que acontecem com o nosso corpo e quando praticamos atividades físicas. Também reconhecemos o gasto energético associado a diferentes atividades do dia a dia. Por exemplo, se vocês vão lá, fazem uma corrida ou andam de bicicleta bem rápido, né, ou correm, ou fazem caminhada, ou ainda natação, vocês vão ver que os batimentos cardíacos de vocês, eles aceleram, porque eles precisam de mais oxigênio para as células. E assim, um sistema vai se juntando ao outro para poder suprir todas essas necessidades, ok? Então, aí embaixo nós temos algumas perguntas, olha lá. Quais são as atividades físicas que você faz no seu dia a dia? Você acha que é preciso muito ou pouca energia para realizar essas atividades? Pode responder aí no livro mesmo, tá? Se não couber, daí faz no caderno. Agora a segunda aí, olha. No caderno, escreva um pequeno texto explicando o que você acha que acontece com o seu corpo quando pratica esportes. Então, pode ir lá no teu caderno, escreve lá, quando eu pratico esportes, aí vocês vão contar o que acontece, certo? Agora aqui a questão de trocar ideias com os colegas. Quantas vezes você acha que o coração de uma pessoa bate em 1 minuto? E quantos movimentos respiratórios fazemos nesse mesmo intervalo de tempo? Então, fica essa questão aí para vocês pesquisarem. Então, acho que na verdade é melhor responder todas essas questões da página 52 no caderno, porque aí eu estou vendo que não há espaço, ok? Então, vamos para a próxima atividade. A professora vai organizar aqui a câmera e já dá uma pequena pausa aí pra gente, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou continuar aqui mesmo, gente, só vou puxar. Então, continuando aí, na próxima página, que é a página 53, olha lá. Atividade prática. Que tal medir quantas vezes seu coração bate e quantos movimentos respiratórios você realiza? Que resultado você espera obter em diferentes situações? Em repouso ou após fazer uma atividade física? Então, nós vamos dar uma pausa aqui. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar e corre aí na casa de vocês durante uns 2 minutos, mas corre por tudo. Ah, não, espera um pouquinho, antes de correr. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão, põe a mão no coração de vocês, bem aqui nesse meio, deixa eu puxar a câmera aqui, ó. Vai aqui, ó, nesse meinho aqui, ó. Aperta bem e sinta ele, faça silêncio. Isso. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão correr.
Cuidado para não derrubar nada da mãe, senão a mãe vai ficar muito brava. Eu dou razão para ela, mas ela vai querer matar essa professora chata. Mas aí eu quero que vocês corram. Se vocês não tiverem espaço dentro de casa, quer dizer, de preferência, vocês puderem correr lá fora, dá uma corridinha, vai até se a mãe permitir, vai até na ponta da quadra e volta, mas não atravessa a rua, se a mãe permitir. Se não, vocês correm no quintal mesmo, ou em volta da casa, né? Mas não derruba nada, não atropela o cachorro, tá? Então vamos lá, a professora vai esperar, vocês vão pausar o vídeo e correr, depois que colocaram a mão no coração. Mas correr bastante, aí já volta pro vídeo, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3, vai lá. Aê, agora vocês voltaram. Coloca a mão nesse coração. Veja como é que estão os batimentos cardíacos de vocês. Veja que o consumo, né, do oxigênio está muito maior, mas muito maior mesmo, né? Porque as nossas células respiram, elas são seres vivos e elas precisam respirar, precisam se alimentar. É como a gente não come, faz xixi, cocô, a mesma coisa acontece ali com as células. Claro que elas não fazem cocô, mas elas eliminam o que não presta para elas. E como é que elas eliminam isso? Por que é que aquele médico quer que eu fique tomando água toda hora? Porque o nosso corpo é como se fosse... as nossas células é como se fosse assim... a gente. Então, ela se alimenta, logo ela produz sujeiras. Nós também não comemos, depois a gente vai lá ao banheiro, faz cocô, tem que dar descarga, faz xixi, tem que dar descarga. A mesma coisa acontece com as células. E para que haja essa descarga, nós temos que tomar bastante água para limpar as nossas células, mantê-las limpinhas. O nosso rim tem que estar bem certinho. Na idade de vocês têm que tomar no mínimo 1,5 litro de água por dia. Não é para ir lá e tomar 1,5 litro de uma vez. Vai lá de manhã toma uma quantidade de copos, tipo 3 copos de água. À tarde toma, porque é mais quente, toma uns 4, né? E assim, não precisa ser copão, gente. Toma um copo comum, né? Quando for à noite também toma, antes de dormir toma. E é importante que a nossa urina esteja sempre clarinha, porque se na nossa urina estiver bem amarelão, quer dizer que nós estamos bem relaxadinhos e não estamos tomando água. Por que o nosso xixi, quando a gente acorda de manhã, ele está muito amarelo e fedidinho, e não é como do dia, né? Porque durante a noite a gente não vai ficar acordando para tomar água. Então aí, ou seja, essas células passam um tempo sem esse consumo da água, então é normal que ele realmente, o primeiro xixi da manhã, fique amarelo. Mas quanto mais clarinho o nosso xixi, isso quer dizer que mais limpas estão as nossas células e que nós estamos realmente fazendo o uso correto da água, ok? Então a professora vai dar uma pequena pausa aqui. E vocês viram como que o coração de vocês está bem acelerado? Agora pega esses 2 dedos e coloca aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Essas 2 veias, não são veias, são artérias. Elas levam o oxigênio para o cérebro. Todas as células do nosso cérebro, elas também precisam ser oxigenadas. A maioria delas são os neurônios. São através deles que nós pensamos, né, que nós temos lembranças, que um vai retomando com o outro e assim por diante. Então, nós precisamos fazer isso para manter vivo, né, esses neurônios. E eles também têm que fazer exercícios físicos. Como que são os exercícios físicos dos neurônios? Quando a gente lê bastante, quando a gente faz palavras cruzadas, jogo da memória, caça-palavras, quando a gente vai sempre agregando para que um neurônio se conecte ao outro e nenhum morra. A partir dos 20 e poucos anos, os nossos neurônios começam a morrer. Por isso é que a gente tem que estar sempre fazendo essas atividades com eles, que nós dizemos que são as atividades físicas dos neurônios: leituras, caça-palavras, jogo da memória. Pode ser, tem outros jogos como
dominó, tem uns jogos que ativam muito a nossa capacidade intelectual. Vocês já ouviram falar no War, que você tem que fazer estratégias para conquistar territórios? Esse jogo, gente, é excelente. Além de você aprender geografia, você tem uma noção matemática, você cria um planejamento, porque você tem um objetivo. Então, tem muito jogo bacana que dá para fazer junto com a família e que desenvolve aí os nossos neurônios muito, muito. Olha, eu vou dizer para vocês, eu passei a amar geografia depois que comecei a jogar o War. É muito legal, e daí a gente tem um conhecimento, onde que está localizado tal país, outros continentes, é muito bacana. Então, eu super indico para vocês isso. Isso são as atividades físicas do cérebro. Mas nós temos que fazer só atividade física para o cérebro? Não, nós temos outras coisas também para exercitar. E a água é importante para tudo, já vou repetir outra vez, tá? Se o seu xixi está amarelo durante o dia, você está relaxado e não está tomando água. E não é para ficar só tomando coca, não. Coca você vai tomar lá no fim de semana, se a tua mãe permitir. É pra gente tomar água. E não é só suco também, tá? É água mesmo. A gente precisa de água. Água limpinha, sem nenhum componente, água limpa. Então, ela é muito importante pra gente. Para a questão da pele, para tudo, gente, tá? Para nosso, né, para nossa saúde mesmo, não é nem para questão de beleza, nada disso, é para a saúde da pessoa. Então aí tem aí, ó. Que tal medir quantas vezes seu coração bate e quantos movimentos respiratórios você realiza? Que resultado você espera obter em diferentes situações? Agora nós vamos combinar uma coisa. Quando vocês acordarem amanhã cedo, ou depois que vocês deitarem, estiver bem descansadinho, assim, vocês acordem e coloquem a mão no coração de vocês. Vocês vão ver que o coração de vocês está batendo mais devagar. Por quê? A necessidade do consumo do oxigênio não é tanto quando a gente está deitado, né? A gente usa menos oxigênio. Já se a gente está fazendo atividade, a gente vai precisar de mais oxigênio. Então, olha lá. Como fazer? Para medir a pulsação, coloque os dedos indicador e médio em um dos pontos indicados na foto, que pode ser aqui no pescoço, ó. Lembra que a professora mostrou essas duas vezes, ó? Coloca aqui, ó, bem firme, ó. Se não achar, encontra, ó. Eu encontrei o meu. Ou então, vamos inverter o lado. Isso, dá pra sentir. Se vocês não conseguirem agora, a professora vai lá. Vai aqui no pulso de vocês e aperta aqui, ó, com força. Aqui, olha, eu já estou sentindo, ó. No meu pulso, eu apertei aqui o indicador e o médio. Deixa eu puxar mais pra cá. Aí, ó. Aperta com força, faça silêncio que vocês vão sentir os batimentos cardíacos aí. Certo? E ali também tem no tornozelo e assim por diante. Olha lá. Para contar os movimentos respiratórios, coloque as mãos sobre a barriga ou peito. Um movimento respiratório completo ocorre cada vez que inspiramos. Quando nós inspiramos é quando o ar entra, quando nós expiramos é quando o ar sai. Quando nós inspiramos o ar e em seguida expiramos. Então, inspirar é a entrada do ar, expirar a saída. A entrada deve se dar pelas narinas. Por quê? Dentro das narinas nós temos pelinhos que filtram o ar. Lá dentro das nossas narinas, de vez em quando não acumula sujeirinha. Essa sujeirinha ela tem que ser limpada na hora do banho ou de manhã, né? Então a gente com cuidadinho ali tirar aquilo ali que é o quê? Nada mais é do que aqueles pelinhos que serviram como filtro que retirou a impureza do ar. Isso acontece com todo mundo, entenderam? Então fala assim, ai, não sei o que, ai, credo. Todo mundo faz isso, gente, só que nós temos que limpar no lugar certo, que é onde? Dentro do banheiro, né? Você não sai limpando o seu bumbum pelo meio da casa, você limpa lá no banheiro. A mesma coisa vai acontecer com o seu nariz, você vai limpá-lo dentro do banheiro. E ainda quando você toma banho, já lava o cabelo, ele já
umedece, fica mais fácil fazer a limpeza. Se vocês conseguirem, passe um cotonetinho bem aqui, pertinho aqui do buraquinho. Não vai enfiar lá que vai machucar profundo, né? É bem pouquinho. Então, se você não conseguir, se você tiver medo, peça ajuda da sua mãe. Ok? Mas tudo com cuidado. Mesma coisa são os ouvidos. Nós também produzimos secreções nos ouvidos e que elas têm que ser removidas. Eu não posso enfiar meu cotonete com força dentro do meu ouvido, porque eu vou furar meu tímpano e vou ficar surdo. Eu só posso limpar essa parte mais externa aqui. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque na idade de vocês ainda não estão, às vezes, com uma coordenação muito boa. Então, novamente, eu vou dizer assim, mesmo por mais que pareça meio bebezão, peça ajuda da mãe de vocês. Antes pedir ajuda do que fazer uma coisa errada, certo? Então, tudo isso, quando a gente toma o banho, fica mais fácil para limpar. Claro, se a gente estiver numa gripe, a gente tem que estar lá com o nosso papel descartável, né, próprio para isso e assim por diante. Então, olha lá. Com os dedos, com os colegas, faça uma atividade física intensa. Dançar, pular, correr, correr e etc. Se nós estivéssemos aí na escola, eu sempre fazia com os meus alunos aquela corrida que a gente faz pelo pátio, depois deita no corredor. Acho que vocês já devem ter visualizado eu fazer isso nos outros anos aí na escola. E aí a gente mede os batimentos cardíacos, depois espera o coração voltar mais tranquilinho. Aí no final da aula a gente faria de novo para ver como é que estão esses batimentos cardíacos. Pular corda é maravilhoso, aí a gente dá para perceber bastante, tá? Então, se você não pode correr aí na sua casa, pular corda é uma boa dica. Então, olha lá. 4. Descansem 5 minutos e comecem novamente os batimentos cardíacos. Aliás, e meçam novamente os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Houve diferenças nas mediações? Claro que houve, né? Vocês vão ver que o coração devagarinho ele vai voltando à calma. Então vocês vão fazer isso e vão medir aí bem certinho, ok? Atividade física. A professora vai dar uma puxadinha aqui. Olha lá. Como você costuma praticar atividades físicas? Como se sente ao praticá-las? Para conhecer mais sobre o nosso corpo e o que acontece quando praticamos atividades físicas, leia essa entrevista com o professor de educação física. Então, com a palavra aí. Por que é importante praticar atividades físicas? A prática de atividades físicas deixa o coração mais forte para bombear sangue pelo corpo, deixa os músculos preparados para os movimentos e melhora da respiração. Além disso, é bastante prazerosa e divertida. Olha que bacana, né, gente? Aí, olha. E que tipos de atividade física as crianças podem praticar? Então, as crianças podem praticar diversas atividades físicas individualmente, como natação, atletismo e etc. Ou em grupo, como andar de bicicleta com os amigos, jogar futebol, vôlei, basquete e etc. O importante é buscar uma atividade física de que você goste e pela qual se interesse. Então, tudo coisa que criança gosta, né? Correr, pular, brincar e assim por diante. Que cuidados devemos ter para começar a fazer uma atividade física? Antes de iniciar, devemos preparar o nosso corpo para essa atividade. O alongamento, que é esticar os nossos músculos. Você sabe aqueles que, por exemplo, quem faz aula de futsal, o professor não faz o alongamento, estica, vira para um lado, vira para o outro, puxa a perna para frente, segura, conta até 10, conta até 15, depois puxa a outra, aí puxa para trás. Isso são alongamentos. Que quando a gente chegar aí na escola, tiver aula comum, a professora vai fazer com vocês, para vocês poderem revisar e entender um pouquinho disso, para a gente poder fazer junto. Não precisa obrigatoriamente ser feito antes da atividade física, mas deve ser feito depois.
como uma forma de relaxar e iniciar o processo de descanso do nosso corpo. Eu acho bacana a gente fazer antes e depois, porque você prepara o corpo para começar e prepara o corpo depois para voltar à calma. Porém, antes de tudo, é importante certificar-se com um médico de que não existe nada que o impeça de fazer determinada atividade física. Claro, existem doenças que impedem isso, né? Como algumas doenças cardíacas, e tem crianças que têm. Quando o médico liberá-la, então não vai ter problema nenhum, ok? Durante a atividade física, qual o valor normal da frequência dos batimentos cardíacos? Então, o valor pode mudar muito de pessoa para pessoa e também depende da atividade física que se pratica. Então, se for, claro, uma coisa de pular corda, vai consumir muito mais, né? De nadar e assim por diante. E depende da atividade física que se pratica. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade praticando uma atividade intensa como natação pode ter uma frequência cardíaca de mais ou menos 200 batimentos por minuto. Mas em repouso, essa mesma pessoa pode ter uma frequência cardíaca de mais ou menos 70 batimentos por minuto. Qual é o segredo para praticar uma atividade física com regularidade? Acredito que o segredo para iniciar atividade física e, mais importante, continuar a praticá-la é buscar algo que o motive e que você realmente goste de fazer. Eu, por exemplo, pratico capoeira há alguns anos, adoro capoeira. Aqui em casa meu filho ama futsal. Eu adoro fazer caminhada e adoro jogar vôlei. Mas vôlei a gente não está podendo jogar agora, ultimamente, porque da aglomeração, então aí nós cortamos isso. A caminhada ela é muito boa também, uma atividade bem completa, que você se movimenta de forma integral. Claro que vocês não estão, vocês querem fazer uma coisa que gaste mais energia. E a energia que a gente, lembra que nas outras aulas a gente falava de energia, eu falei de alimentação para vocês, que o nosso corpo precisa do alimento, que é o que vem da energia para o nosso corpo. Por isso que a gente precisa ter uma alimentação balanceada. Quando nós vamos comer, não é só para a gente comer o que a gente gosta, a gente tem que comer de tudo um pouco, ok? E para encerrar nossa aula de hoje, eu vou deixar as atividades da página 55, se não me engano, 56, 57, para vocês fazerem no livro, tá, gente? Então, vocês podem responder direto no livro. Só põe a datinha lá e responde essas perguntas aí no livro. E um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E hoje a nossa palavra-chave é energia. Beijo, tchau!